A paz do Senhor. Seja bem-vindo ao canal do presbítero Renato Pletz. Acompanhe mais este vídeo do canal, que foi feito com muito carinho para você. A paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o presbítero Renato Pletz. No vídeo de hoje, eu gostaria de meditar com os irmãos uma palavra. O tema dessa palavra é Davi e as consequências da infidelidade conjugal. O texto bíblico que nós vamos usar para essa meditação se encontra no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo 5 ao 13, que diz o seguinte: Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias, o Heteu, ferisse a espada, e a sua mulher tomasse por tua mulher, e a ele matasse com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Então, irmãos, Davi foi um exemplo de heroísmo, tanto pela sua bravura como pela sua fé e confiança em Deus. O Senhor testificou dele ao dizer: Achei Davi, meu servo, com o meu santo óleo e ungi. Salmo de número 89, verso de número 20. Entretanto, esse homem não foi fiel. Deixou-se levar pelo sentimento e pela paixão do seu coração, pela carnalidade. Um grande guerreiro que teve enormes vitórias para o povo de Israel. Foi traído e foi derrotado pela sua própria concupiscência. Então, ele sendo derrotado pela sua intemperança, que trouxe grandes prejuízos não somente a ele, mas a todo o Israel. Então, seu pecado não prejudicou somente a ele, mas também a toda a nação de Israel. O descuido e a falta de oração e vigilância com o trabalho do Senhor tem levado os muitos crentes fiéis servos de Deus à derrota. Então, muitos crentes, muitos obreiros, pastores, presbíteros, diáconos, pode colocar o nome que você quiser, bispos, apóstolos, profetas, têm se descuidado da sua vigilância e da sua vida de oração, e têm caído para a sua carne, para a sua concupiscência,
e tem trazido grandes malefícios não somente a ele e a sua família, mas também para a igreja. Quantas pessoas falam mal da igreja por causa de testemunho de homens e mulheres que não foram fiéis a Deus e a sua obra e trazem enormes prejuízos. Nós podemos ver aí na internet quantos sites, quantos canais aí no YouTube e tantos outros que são especialistas em trazer estas desgraças, fazer vídeo de pastores, cantoras e tantos outros servos e servas de Deus que caíram no pecado do adultério e da fornicação. Então, irmãos, nós devemos vigiar primeiro com a nossa carne, porque o que nos derruba é os nossos desejos. Não adianta a gente depois de culpar Satanás. Satanás, ele nos tenta. Mas quem dá lugar a esses desejos, aos desejos carnais, somos nós. Quando nós deixamos, nos descuidamos de vigiar e orar. Nessa lição estudaremos antes de tudo como confiar no Senhor e não em nossas forças, em nossa posição social, política e eclesiástica. Então, quando Davi era um pastor de ovelhas, ele confiava totalmente em Deus e temia Deus. Após ele virar rei e estar em grande posição, ele começou a confiar na sua posição e perdeu o temor e a vigilância. E assim ele abriu portas para que o pecado entrasse à sua vida e destruísse tremendamente o seu ministério e o seu testemunho. Isso tem acontecido com muitos, infelizmente, nos nossos dias atuais. Devemos pôr a nossa confiança no Senhor para não sermos derrotados como Davi, rei de Israel. Nós devemos botar a nossa confiança em Deus, na sua palavra. A sua palavra nos dá conselhos para fugir. O próprio exemplo que está escrito na palavra de Deus sobre a derrota de Davi nos mostra exemplos e nos vai mostrar através dessa meditação na palavra como nós, através desse exemplo ruim que Davi nos mostra, para que nós não venhamos a cair no mesmo pecado. Então, irmãos, era tempo de sair. Diz o texto que Davi ficou em casa, era tempo de guerra, mas Davi ficou em casa e se pôs a dormir à hora da tarde. Além de estar em casa, se ele estivesse em casa, meditando na palavra, orando e vigiando, ele não teria abrido essas portas para que os desejos da sua carne o derrubassem. Mas ele foi dormir à hora da tarde, levantou-se do seu leito. Antes ele dizia: de madrugada te buscarei. Salmo número 63, verso 1. Então, antes de madrugada, ele buscava ao Senhor. Agora ele estava em casa, estava ali numa preguiça tremenda, só dormindo. E o que aconteceu? Entrou o pecado na vida de Davi. Agora, quando devia orar e vigiar e procurar saber como estavam os seus soldados no campo de batalha, foi dormir e depois passear no terraço da sua casa. Então a gente sabemos que nessa época aí Davi já era numa idade avançada, mas mesmo ele não podendo estar na frente da batalha, ele deveria estar preocupado com a guerra, com os seus soldados, com os seus oficiais, de como estava a guerra. Mas ele estava dormindo,
depois ele foi passear, dar uma volta no seu terraço. E o que aconteceu? Enquanto passeava, viu uma mulher se banhando, e esta era formosa à vista. Então, naquele passeio, ele andou ali no seu terraço e de longe ele viu uma mulher ali se banhando. Era uma mulher muito bonita. E o que ele deveria fazer? Desviar os seus olhos dali, se afastar daquele local. Mas o que aconteceu? Ele continuou a alimentar a sua carne, vendo aquela mulher bonita se banhando, os seus desejos foram se aflorando, e o que aconteceu? Aconteceu o pior. Isso acontece nos nossos dias, irmãos. Ninguém é de ferro. Então, se você estiver ali no seu WhatsApp, daqui a pouco entra uma mensagem, você vai ver, recebeu ali de um ímpio um material pornográfico de mulheres nuas, o que você deve fazer? Você deve excluir aquelas mensagens o mais rápido possível e possivelmente bloquear essa pessoa, porque mesmo essa pessoa sabendo que você é um cristão, que você é um servo, uma serva de Deus, ainda passa mensagens para você. Então, irmãos, um conselho que eu dou: se você faz parte de um grupo, se esse grupo tem muito ímpio, tem muita piadinha, tem muita fofoca, tem muita pornografia, você como servo de Deus, você não deve fazer parte desses grupos. Saia correndo para que você não perca a sua alma e o seu testemunho. Então esse passeio custou muito caro ao soberano de Israel. Então, todo pecado, ele custa muito caro. Não vale a pena. Valeu a pena para Davi ter caído com aquela mulher. Poucos minutos, momentos que ele passou ali com ela, satisfazendo a sua carne. Mas quantas coisas ele perdeu por causa disso. Então, nós devemos ter isso por exemplo. E nada vale a pena nós abrirmos mão da nossa fidelidade com o nosso Senhor, perdermos a nossa família, perdermos a nossa paz. Então levou a tentação. Então, irmãos, todos nós somos tentados, mas não devemos dar lugar à tentação, porque se dermos esse lugar, aí nós caímos em pecado. Então levou ele à tentação, à cobiça daquela mulher do próximo e por fim ao adultério. Ele foi lá e perguntou para os seus servos quem era aquela mulher. Eles disseram: olha, ela é mulher de Urias, um soldado fiel a ti, ela é casada. Quando ele ouviu aquela palavra casada, aquilo já era o segundo alerta para ele fugir. A primeira, ele já deveria ter fugido quando viu ela nua. Sendo solteira ou sendo casada, ele já deveria ter fugido da tentação. Mas ele continuou alimentando, perguntando quem ela era, onde morava, descobriu que ela era casada. Mais uma advertência para ele parar com aquela situação de se alimentar daquilo ali, mas ele continuou até cair em adultério. Então, irmãos, ninguém cai da noite para o dia. Ah, o fulano caiu. Não, ele alimentou, ele foi se alimentando, ele foi deixando a tentação entrar, até que ela virou o pecado. Então, irmãos, quando começa é mais fácil da gente virar as costas e ir embora. Se Davi tivesse feito isso lá na varanda do seu palácio, ele não teria caído. Mas, como foi lido aqui, ele continuou a alimentar os seus desejos carnais. Davi perdeu o autodomínio, que é a temperança. Coisa mais triste para um cristão é perder a temperança. Ele perdeu o domínio próprio.
aquele desejo dele sexual tomou conta da vida dele, como toma conta de muitas pessoas, como eu disse aqui, através de um grupo, através de Facebook, ou tantas outras mídias sociais, ou através da internet, em sites pornográficos, aquele desejo toma conta dele. Nós vemos quantas pessoas aí, quantos estrupadores, que se você for analisar a vida deles, eles se alimentavam desse material de pornografia, e aquele material veio a trazer uma intemperança na vida dele, e ele perdeu o domínio próprio, achou que podia tomar os seus desejos, tomar qualquer mulher à força, aí vem o estupro. Então nós temos que vigiar, ser temperantes para não perder o nosso domínio próprio em todas as situações. Quantas pessoas, por causa de uma briga de trânsito, começam a discutir, daqui a pouco começam a brigar no trânsito e daqui a pouco vem um homicídio. Por quê? Porque não tiveram temperança, não tiveram controle emocional, domínio próprio. Então, um cristão precisa ter domínio próprio dos seus sentimentos. Deus disse a Caim: se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. Eu vi uma vez um grande exegeta dizendo que esse versículo aqui é como se Deus estivesse dizendo para Caim: o seu desejo é como um cão raivoso que está atrás da sua porta, só esperando você dar uma brecha para ele te atacar e te devorar. Então o pecado, irmão, ele está ali. E se você começar a dar brechas para ele, ele vem e te domina. E você não consegue vencer. Então, irmãos, nós não devemos brincar com o pecado. Davi, que era um homem escolhido por Deus, ungido por Deus, um grande guerreiro, ele abriu portas e olha o que aconteceu. Uma grande derrota na vida e no seu ministério. Então, se Davi, irmãos, caiu, quem sou eu? Quem é você para conseguir vencer o pecado? Então, vigiemos para que nós não viemos cair em tentação. A palavra do Senhor tanto é proveitosa para nos advertir como para nos corrigir. Atentemos para os ensinos das Escrituras e saibamos discernir as circunstâncias para fugirmos das tentações. Estava me lembrando aqui, imagina se Davi tivesse feito como José, fugido das tentações. Como seria a vida de Davi e o final do seu reino? Deus disse: eu ia te dar muito mais coisas. Se você pedisse, eu te dei tantas coisas. Mas você caiu, você foi derrotado. Agora a gente vê na vida de José, um jovem, longe de seu pai, longe de seus irmãos, longe de pastor, longe de tudo, mas ele sabia que o Deus de Israel estava olhando para ele, e ele fugiu da tentação. Ele teve grande sofrimento, mas Deus estava com ele, deu vitória para ele. Por quê? Porque ele foi fiel a Deus e ele passou na prova da fidelidade. Um passeio fora do tempo. O pecado da cobiça leva o homem ou a mulher a perder o domínio e ficar sobre o desejo da carne. Uma pessoa que fica ali dando lado à cobiça, ele perde totalmente o domínio. E ele fica pensando: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou sair com aquela mulher? Como é que eu vou sair com aquele homem? E ele começa a fazer planos, projetos
para cair em tentação e em pecado. Então isso acontece na nossa vida e aconteceu na vida de Davi. O passeio de Davi, mesmo em seu palácio, levou à intemperança e à cobiça da mulher de Urias. Quando estamos na vontade de Deus, temos poder. Quando você está orando, buscando a Deus, vigiando, em consagração, você tem poder para vencer a tentação e ao pecado. Mas quando perdemos a graça, a preguiça dá lugar à tentação. O pecado oferece prazer, mas traz aflição. Então a pessoa acha que aqueles momentos de prazer, ai como é bom, mas daqui a pouco vem as aflições. Então se ele imaginasse que aqueles poucos momentos de prazer ia trazer tanta angústia, tanta aflição para a sua vida. Quantas pessoas, irmãos, que hoje estão depressivas, estão com a vida destruída, acabaram com a sua família, por causa de momentos ali de prazer sexual e acabaram com todos os projetos que Deus tinha na sua vida. Então fugimos disso. Davi chegou a confessar: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Salmo de número 32, verso de número 3. Então nós vimos aqui que ele clamava, doía, era a coisa mais horrível que tinha acontecido em sua vida. Era pior do que um câncer, as aflições que ele estava passando. Aí Deus poderia perguntar para Davi: e aí, Davi, valeu a pena sair com aquela mulher, aqueles momentos de prazer? Quantas mulheres Davi tinha, mas ele tinha que pegar uma mulher que não era dele, ter relações sexuais com uma mulher que não era dele, não valorizando aquilo que Deus deu para ele. Valorize, irmão, a esposa que Deus lhe deu. Lembra lá quando vocês namoravam, ela era bonitinha, novinha, você se apaixonou por ela. Agora não é porque ela envelheceu. Olha para o espelho, você também está velho, está todo enrugado, às vezes está barrigudo, cabelo branco, já faltando dente na boca, e se acha o galã. Mas ela passou por todos os momentos da sua vida. Lá no começo, quando você não tinha nada, você andava de bicicleta e ela na garupa, ela estava ali contigo. Agora que você tem uma casinha, um carro, aí agora você quer desprezar ela, que ficou fiel a ti desde o começo, ou o contrário, o seu esposo que lutou, que está fazendo hora extra, que trabalha para sustentar a sua família, enquanto ele está trabalhando, você está ali traindo ele dentro da sua casa, na sua cama. Pensa quantas coisas terríveis você está trazendo para a sua família e para a sua alma. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos proteja desse mal. Uma pessoa pode levar a outra a pecar. Ninguém peca sozinho, irmão. Você precisa de uma outra, até na fofoca. O fofoqueiro, irmão, precisa de uma pessoa para ouvir ele. Então uma pessoa para pecar, ele precisa de outro, murmuração, todos os pecados, irmão, nós vamos ver, precisa de outra pessoa para ajudar. E aqui ele teve a ajuda da Batseba. Batseba que fora tomar banho não no lugar apropriado para esse fim. Era um lugar apropriado. As pessoas estavam vendo ela. Será que da onde ela estava tomando banho ela não via que lá do palácio ela conseguia ver a varanda? E dali da varanda alguém podia ver a nudez dela, mas mesmo assim ela não teve preocupação em mostrar a sua nudez.
o exibicionismo nudista da mulher de Urias ao tentar o servo do Senhor levou a quebrar um dos maiores preceitos de Deus. Então ela ali se exibindo, sabia que era bonita, talvez ela viu o rei Davi ali, ou ela sabia que alguém poderia estar vendo, porque ela não se preocupou em tomar um banho em lugar fechado, como uma serva de Deus, mas ela queria se exibir e levou o rei Davi a pecar. O cristão deve ter cuidado com o seu modo de vestir e andar diante do sexo oposto. Nós devemos tomar cuidado com as nossas roupas. Não estou pregando aqui usos e costumes, mas é a própria vergonha na cara. As pessoas usam roupas aí indecentes que trazem desejos carnais. Então você acha que você não está pecando, mas quando você se exibe o seu corpo também, você está fazendo uma outra pessoa pecar, e também você está pecando como fez a Batseba aqui. O irmão ou a irmã faz parte daqueles que vivem nos balneários, nas praias, onde se propaga o nudismo. Eu moro aqui numa região de litoral aqui de Santa Catarina. Então tem muitas praias. Quantos crentes vão à praia? Ah, irmão, é pecado, irmão, praia? Foi Deus que fez a praia. Aí você pega o teu marido, bota ele sentadinho na cadeira e vai para a praia. Como é que vai passar as outras mulheres diante dele? Vão passar com roupas decentes? Ou vão passar seminuas? Aí você vai ficar beliscando ele vai ter que ficar olhando para o lado. Isso é uma forma de ir para um lugar sadio. Então ele vai ficar alimentando a sua carne, ver aquelas mulheres desfilando seminua, ou você olhando aqueles homens ali só de sunga, toda colada. Aí você vai me dizer que você é mais forte que Davi, que você é mais forte que Batseba, se eles caíram. Então vigia aonde é que você tem ido, para onde você tem levado seu esposo, sua esposa. Às vezes, por causa disso, de você não vigiar, você leva para a praia, está abrindo a porta, está mostrando para ele: eu não ligo, pode olhar para tudo que é mulher, pode olhar. Daqui a pouco ele está olhando, e daqui a pouco ele está fazendo coisas piores, lá fora, no seu emprego, em qualquer lugar que ele achar uma mulher, e a mulher retribuir aqueles desejos, aí ele cai. Aí depois você vai botar a mão na cabeça: ai meu Deus, o que aconteceu? Ai, a culpa desse tarado que ficou. Mas você alimentou, você levava ele para lugares inapropriados. Irmão, se você tem fome, onde que você vai? Você vai buscar um restaurante, porque tem lá vários alimentos. Se você leva uma pessoa para a praia, você vai alimentar o quê? O espiritual ou o carnal? Responda para mim. Responda para mim. Uma pessoa que está sentada numa cadeira de praia, vendo mulheres para cima e para baixo, usando ali o seu fio dental e tantas outras roupas ali. Do que aquela pessoa tem se alimentado? Do espiritual ou do carnal? Então, meditemos nisso. Então nós vemos aqui, irmãos, uma parábola que Deus usou, proferida por Natã. Que Deus não faz acepção de pessoas e não tem o culpado por inocente. Não é porque Davi era ungido, era o rei de Israel, que Deus não ia tê-lo como culpado. O homem mais santo é capaz de pecar, de transgredir. Nossos corações não são iguais, são semelhantes. À medida que andamos em espírito, venceremos a concupiscência da carne. Como eu disse anteriormente, o homem mais santo é capaz de pecar e de transgredir. Então devemos nos afastar do mal, da concupiscência, daquilo que nós temos colocado diante dos nossos olhos, e viver uma vida no Espírito Santo. A tentação, irmãos, bate a porta,
Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Na casa do primeiro chegou um viajante. Este era a tentação, que bateu à porta de Davi. Já chegou a tentação batendo na porta de Davi. Tenhamos cuidado, meus irmãos, com esse viajante perigoso que bate em todas as portas, do rico, do pobre, do pastor, do presbítero, do diácono, do solteiro, do casado, do jovem e de todos os crentes. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, e o pobre nada possuía senão uma cordeira, que ele comprara e criara. Aquele que tomou a ovelha deste, matou-a, preparou-a e banqueteou com o amigo. Então o pecado, irmãos, jaz à porta, como falou aqui Deus falou para Caim: o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então todos nós, uma hora ou outra, o pecado vai bater em nossa porta. Agora depende de nós abrirmos essa porta para ele entrar. Julgamento precipitado. O furor de Davi se acendeu contra aquele homem. Ele não notou que a mensagem era para si próprio, por isso condenou à morte o que tomara a única ovelha do pobre, dizendo: digno de morte é o homem que fez isso. Aquele que vive a pecar não suporta as faltas. Presenciamos esse fato dentro da igreja, onde alguns crentes em pecado estão sempre a acusar os outros. Isso que é engraçado, né, irmãos? Davi estava em pecado, e quando ouviu que uma pessoa estava errada, que ele é digno de morte. Mas ele nem se conscientizou que aquela mensagem era para ele. Quantas pessoas estão em pecado, irmão? Quantas pessoas que eu já vi que estavam na igreja estavam em pecado. Mas quando ouviam alguém em pecado, era o primeiro a condenar. Era o primeiro a ir lá no pastor, a entregar o pecado do outro irmão, a pedir para que aquela pessoa fosse disciplinada. Então, irmão, tomemos cuidado com essas pessoas que entregam todo mundo. Porque às vezes essas pessoas estão ali com um pecado escondido. E para querer esconder os seus pecados, eles apontam o pecado dos outros. O pecado endurece o coração. A transgressão dessa lei levou o rei Salomão à queda, a manchar a sua vida moral e espiritual e a perverter o seu coração, fazendo-a esquecer a misericórdia de Deus. Então, a exemplo do seu pai Davi, o rei Salomão teve muitas mulheres, muitas. O desejo dele era incontrolável. Olha quantas mulheres esse homem tinha. Ele poderia ter uma mulher por ano, que ele não repetiria a mesma mulher, de tantas mulheres que ele tinha e concubinas. Era um desejo incontrolável. Qualquer mulher que ele passava na rua, qualquer mulher bonita que ele conhecesse, ele levava para o seu harém. Era como se ele estivesse comprando éguas, fêmeas. Era um desejo incontrolável. Era um rei que não tinha temperança e domínio próprio, e isso veio a destruí-lo espiritualmente. Vamos ver aqui 4 dádivas que Deus tinha concedido a Davi. Olha o que Deus disse a Davi. Davi, primeiro, eu te ungi rei de Israel. Quem era Davi? Davi estava lá jogado, nem na família dele. Ele era desprezado pelo seu pai, pelos seus irmãos, jogado lá no meio do pasto. Aí Deus vai lá, escolhe ele, unge ele. Olha que bênção, que maravilha ser escolhido e ser ungido pelo Senhor. Segundo, eu te livrei das mãos de Saul. O rei Saul, por inveja, tantas vezes tentou matar ele, mas Deus deu livramento a Davi. Terceiro, eu te dei a casa do teu Senhor. Ele herdou todo o reino de Saul. Aí ele diz no quarto, eu te dei a casa de Israel e de Judá.
Então, no princípio, nós sabemos que ele reinou somente sobre Benjamim e Judá. Depois, Deus deu toda a nação de Israel para ele. E o que ele fez? Qual foi o voto de gratidão, de fidelidade que Davi deu para Deus? Foi isso: abrir as portas do pecado. Tu feriste a Urias e ele matasse com a espada dos filhos de Amon. Ele matou um soldado, um general dele que era fiel a ele. Irmãos, quantos traem a confiança de seus amigos? Começam a linha com amizade, trazendo para suas casas, amizade com o irmão. E daqui a pouco estão caindo com a esposa do seu irmão. Seu irmão confiou em ti. E você vai lá e cai com a esposa dele. Meu Deus, como Davi virou um mau caráter. Além de cair, mandou matar ele. Olha o sangue de Urias na mão desse homem. O que aconteceria se Davi estivesse sobre a lei dos dias de hoje? Estaria preso por matar uma pessoa, um homicida. Ele adulterou e matou uma pessoa. Ninguém pode afirmar que a tentação vem de Deus, então ele não poderia culpar a Deus por essa tentação. Foi o Senhor, né? Tem pessoas que dizem: foi o Senhor que botou essa mulher bonita na minha frente, foi o Senhor que fez ela. Não é desculpa nenhuma você botar a culpa em Deus. Ou às vezes trai. E culpa, eu estou te traindo porque você me deu uma mulher e essa mulher ela não me satisfaz, ela só me traz tristeza, então por causa disso eu busquei outra mulher. Isso não é desculpa, não bota a culpa em Deus. Toma vergonha nessa cara, vai orar. Se você ainda não caiu assistindo esse vídeo, vai orar, vai vigiar, valoriza a sua família, seus filhos. Às vezes ele consente a título de provação para convencer o homem de seus erros e trazê-lo para mais perto dele. Aconteceu assim com Davi, sendo necessário o envio de um profeta para levar-lhe uma mensagem de arrependimento. Uma pessoa acha que está tudo encoberto, que está tudo uma boa, mas daqui a pouco vem a palavra. Porque muitas pessoas deixam de ir em culto de ensino, de culto de escola bíblica dominical, porque só querem culto de oba-oba, shows gospel, porque eles não querem ser confrontados com a palavra de Deus. Essa mensagem é para ti, para te confrontar. Você, irmão, que está sendo tentado, fuja, escapa-te por tua alma. A palavra de hoje é uma palavra para te confrontar, para me confrontar, para que nós possamos fugir das tentações e não brincar com o pecado. Então a palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Tem gente que só quer trazer palavras de massagem, não mensagem. Aí faz o povo a perder o temor, a vontade de santificar, de buscar a Deus, e acabam o povo caindo em pecado. Então, irmão, você que ensina, você que prega a palavra de Deus, pregue a mensagem como ela é. Confronte o povo para o povo viver numa vida de santidade, de temor a Deus. Não fique criticando aquele que está em pecado, aquele caiu. Por que eles caem? Porque não são confrontados com a palavra de Deus, porque os nossos púlpitos estão fracos. Pessoas só querem trazer mensagem de vitória, que você vai ser o bonzão, que você vai ser rei, que você vai ser profeta. Nós temos que ser servos e servos fiéis. Não adianta ser igual Davi, rei de Israel, o Todo-Poderoso em Israel, mas ser um pecador. Mas graças a Deus ele foi afrontado pelo profeta Natan, que trouxe uma palavra de Deus. E ele veio a se arrepender dos seus pecados.
O pecado produz inquietação. A pessoa que está pecado, irmão, ela não tem mais paz. Imagina uma pessoa que cai, como Davi aqui, com a mulher casada. Quando ele soube que ela era casada, ele tentou bolar um plano. Pensou, eu vou trazer ele aqui e vou mandar ele para a casa dela, porque ele descobriu que ela estava grávida, as consequências do pecado. Ele pensou, não, vou estar lá, ter uma relação e está tudo bem. Mas o que aconteceu? Ela engravidou. Aí quando ele recebeu a notícia, o que ele fez? Meu Deus, e agora o que eu faço? Aí ele pensou. Em vez dele se arrepender dos seus pecados, ele começou a maquinar o mal. Ele pensou, vou chamar Urias e vou mandar ele para casa. Aí ele tem relação com a sua esposa, ela vai aparecer grávida, ele vai achar que o filho é dele. Mas Deus estava vendo todas essas coisas. E Urias veio e era fiel a ele, não foi para casa, ficou na porta, ficou com os soldados. Aquilo que Davi deveria ter feito, Urias fez. E ele vendo aquilo, sabendo que ele era fiel e não voltaria para a sua casa, ele mandou ele de volta para a batalha e mandou uma carta. O próprio Urias levou a carta para que o general deixasse ele no fronte da batalha e fosse morto pelos inimigos. Então Urias estava levando a pena de morte. Ele estava levando a sua condenação. Então Davi estava inquieto. Mas mesmo depois de tudo que ele fez, Urias estava morto, ele trouxe ela agora, a Batseba, para dentro do palácio. Ele achou, agora está tudo bem, agora não vai acontecer mais nada. Mas Deus estava vendo. E agora Deus manda o profeta falar com Davi. No entanto, o Espírito Santo, embora triste, continuava ao seu lado. O pecado afasta o homem de Deus. Ninguém pode ter comunhão com o Senhor sem que abandone o pecado. Então o pecado nos afasta de Deus. Tem muita gente por aí conformada com essa situação. Davi clamou, não me lances fora. Ele sabia que se não fosse perdoado, seria afastado de Deus, assim como Adão e Eva, Coré, Datã e Abirão, Acã, Miriam e Arão. Então, irmãos, todo aquele que peca, ele é afastado de Deus, porque o nosso Deus é santo. Então Davi sabia que todos esses homens e mulheres, como Adão e Eva, Coré, Datã e Abirão, Acã, Miriam e Arão, eles foram lançados fora por causa da sua iniquidade. Então, irmãos, não acha que você vai pecar, vai continuar dentro da igreja e não vai acontecer nada. Que o Espírito Santo lhe toque e você venha se arrepender dos seus pecados, porque senão a qualquer momento você será cortado da igreja pelo próprio Senhor. Você pode enganar o seu pastor, o ministério, mas Deus você não engana. Você vai ser cortado e lançado fora. Então se arrependa enquanto ainda é tempo, como fez o rei Davi. O perdão de Deus reabilita o homem. Davi, ao confessar o seu pecado, recebeu consolo através do profeta Natã. Deus perdoou o seu pecado. Então Davi foi perdoado da sua iniquidade. O pecado perdoado pelo Senhor é totalmente esquecido por Ele. Então Satanás pode tentar te acusar. Mas a partir do momento que você se arrependeu verdadeiramente de coração, o Senhor te perdoa e te cobre com o teu sangue, te purifica de todas as suas iniquidades e esquece do teu pecado. Perdão e gozo andam juntos. Este é o fruto do Espírito. E o possuidor é mandamento do Espírito. Todos nós estamos sujeitos à queda, mas Deus é grandioso em perdoar os nossos pecados e jamais se lembra deles, pois os lança no mar do esquecimento. Davi, apesar de perdoado, colheu o fruto do pecado.
irmãos, não é o pecado. Ah, eu vou pecar e Deus me perdoa, tá? E as consequências do pecado. Olha o que ele colheu. Primeiro, morreu o seu primeiro filho com a mulher de Urias. Então, aquele filho daquele pecado já morreu. Segundo, sua filha Tamar, desonrada por Amon, também seu filho. Foi estrupada, um estupro dentro da sua família, entre irmãos. Olha a espada vindo, as consequências vindo sobre a vida de Davi. Terceiro, a revolta de Absalão e o seu vergonhoso comportamento. Então, o seu próprio filho, como eu li lá no texto áudio, ele caiu com as mulheres de Davi. Porque o versículo 10 de 2 Samuel 12 diz assim: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomasse a mulher de Urias o heteu para que seja a tua mulher. Então nós vemos a espada vindo sobre a família de Davi. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa, da tua família, o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Então seu filho Absalão pegou as suas mulheres e teve relações na varanda para todo Israel ver. Ele foi envergonhado pelo seu próprio filho. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então Davi achou que o pecado dele estava encoberto. Mas tudo que ele fez encoberto, Deus colocou lá no sol, na varanda, para que todo mundo visse. Quantos pregadores, cantores, servos e servas de Deus faz a coisa escondida. Daqui a pouco Deus vai lá e joga na internet, todo mundo vê foto, vídeo do pecado dele. Então, irmãos, não ache que o seu pecado vai ficar em oculto. Talvez se ainda não foi descoberto, é porque você ainda está no tempo da misericórdia. Deus está esperando que você se arrependa, mas não espere que Deus jogue isso na internet ou no meio aí do povo de Deus, alguém descubra o teu pecado e você seja envergonhado. Se arrependa enquanto ainda há tempo. Confissão e perdão produzem gozo. A confissão é do homem, o perdão de Deus. Então, a confissão é do homem, o perdão é de Deus. Cada falta cometida deve ser confessada. Então nós erramos, e quando erramos, e a Bíblia nos confronta, nós devemos pedir perdão a Deus e não fazer novamente. A confissão deve ser com palavras, não com gestos ou intenção, feita a Deus que é perdoador e a Jesus Cristo, nosso sacerdote diante da igreja, critério do pastor. Mateus 18, versículo 15 ao 17, você vai ver ali como a igreja deve disciplinar ali um membro que caiu em pecado. Davi humilhou-se diante das palavras do profeta Natã, após ouvir o que Deus mandara lhe dizer. Arrependeu-se e recebeu o perdão. Ele pediu a purificação do seu pecado. Purifica-me com hisope. Foi com esse instrumento que levaram vinagre à boca de Jesus. Davi pediu que o seu pecado fosse apagado. Isso mostra que a dor moral de nossa infidelidade não se purifica de qualquer forma. Então nós devemos pedir perdão a Deus. É só Ele que pode nos perdoar, nos purificar e nos limpar. Davi disse que ele podia perder o seu reino, perder o seu trono, perder tudo, mas ele pediu a Deus para não perder a presença de Deus.
Quantos irmãos que não vigiaram, não se arrependeram e hoje estão pagando o preço da sua desobediência e o pior, perderam a presença do Espírito Santo em sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, misericórdia de aqueles que caíram, que eles venham se arrepender, porque Jesus está voltando. Eles venham se arrepender e voltar a Cristo arrependidos do que fizeram. Jesus está de braços abertos para recebê-los de volta e perdoar os seus pecados, para que eles possam ter novamente uma vida de paz. Então eu agradeço, irmãos, por você ter assistido este vídeo. Que Deus lhe abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem gostado do conteúdo do canal? Então deixe seu gostei. Seu comentário também é muito importante para nós. E não se esqueça de inscrever-se no canal.